Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E o Vasco corre contra o tempo para anunciar novos reforços para esse restante de temporada. E há um novo foco atualmente dentro do clube, o Valber, zagueiro que está no Cuiabá, time da Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente vai trazer novidade de como estão essas negociações. O Cuiabá não quer liberar o atleta, mas o Vasco segue firme e forte tentando a contratação do jogador. Além dele, vamos explicar a situação do Luiz Antônio, cria da base do Flamengo, e o Vasco hoje, pela parte da manhã, revelou como está a situação do atleta, se ele virá ou não vestir a camisa do gigante da colina, uma nota divulgada oficialmente pelo clube. E além dessas, muitas outras novidades no vídeo de hoje relacionadas a principalmente contratações. O Vasco está ativo no mercado e já teremos novidades importantes. Mas antes de começar o vídeo, torcedor, eu quero, é claro, pedir aqui a sua inscrição, que é importantíssima para o nosso crescimento. Estamos passando por um momento muito difícil dentro do nosso clube e a sua ajuda, o seu apoio, a sua força é essencial para que possamos crescer e mostrar para essa diretoria que não estamos satisfeitos com esse atual momento. Então se inscreva no canal, deixa aí também o seu like, mas principalmente o seu comentário sobre o que você vem achando desse atual momento e para que essa atual diretoria possa ver que nós torcedores não estamos satisfeitos com o Vasco que está jogando atualmente. E rapaziada, eu também tenho um anúncio importante para vocês, um anúncio que pode aí realmente surpreender a sua vida. Rapaziada, eu tenho uma coisa importante para falar para vocês. Não é propaganda nem nada, é apenas uma indicação. O meu amigo Heron Reis, que trabalhava como empacotador no supermercado, não tinha dinheiro nem para pagar as contas dele direito, está conseguindo agora ganhar mais de 10 mil reais apenas com o celular, uma conexão na internet de casa. E o mais importante, está aparecendo aí os resultados dele para vocês. Eu conversei com ele e pedi para que ele pudesse ensinar a cada um de vocês como fazer isso. Ele está disponibilizando uma consultoria gratuita lá no WhatsApp dele, ensinando como vocês entram nesse mercado, conseguindo arrecadar essa renda extra de forma simples, trabalhando em casa. Ele vai explicar direitinho para vocês, porém tem uma coisa, só são 300 vagas, então corre aqui embaixo, vá lá, troca uma ideia com ele, que o Heron vai te ensinar a você conseguir ganhar essa renda extra e entrar nesse novo mercado. Então vamos lá, né, rapaziada, agora sim, trazer as últimas notícias, as últimas novidades do Vasco da Gama e começar falando sobre reforços, contratações e primeiramente sobre o Lucas Ribeiro, um zagueiro que está no Internacional. Ele tem apenas 22 anos, é cria da base do Vitória e logo no início da sua carreira teve um grande destaque por lá e foi contratado pelo Hoffenheim, clube da Alemanha, que detém inclusive até hoje os seus direitos econômicos. Não conseguiu ter um grande destaque por lá e foi emprestado ao Internacional. Pelo Inter, ele jogou exatamente 33 partidas. Porém, o zagueiro atualmente está numa sequência de 7 partidas no banco de reservas, sem sequer ter entrado dentro de campo e ser utilizado pelo treinador do Internacional. Então tá sem espaço por lá e o Vasco, inclusive, já teria acertado a sua contratação com o clube de Porto Alegre. Porém, infelizmente, por conta do Vasco estar jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, o Hoffenheim, clube que detém os direitos econômicos do jogador, não permitiu a ida, do atleta ao Vasco. O Hoffenheim, de fato, preferiu deixar o atleta sendo reserva do Internacional do que colocá-lo no time de segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Ou seja, que situação o Vasco está passando atualmente. Um zagueiro que realmente tinha um destaque, tinha uma qualidade, mas é mais um zagueiro novo, mais um jovem de apenas 22 anos, sem a certeza se iria ou não se firmar e segurar principalmente a pressão de jogar num clube gigante como o Vasco da Gama numa Série B do Campeonato Brasileiro. Volto a repetir, o Vasco precisa de solução, o Vasco precisa de jogador que chegue para resolver, um jogador experiente e que tenha realmente carreira, não mais uma aposta, como o Lucas Ribeiro acredito que seria vindo jogar pelo Vasco, ainda mais numa segunda divisão do Campeonato Brasileiro. As negociações acabaram não andando, ele permanece no Inter e o Vasco permanece na busca por um zagueiro para esse restante de temporada. E esse zagueiro pode ser o Valber, jogador que está atualmente no Cuiabá.
Antes de falar sobre como estão as negociações atualmente, o Valber ele é reserva do Paulão. Só para esclarecer a situação, é um zagueiro que joga pela direita da zaga e atualmente não entra em campo, não joga como titular do Cuiabá desde abril desse ano. A última partida dele foi no campeonato estadual, né? No caso, Campeonato Cuiabano, eu acredito que esse seja o nome do estadual dessa região do país, e desde aquele período ele não atua como titular da equipe. Perdeu espaço para o Paulão e o Paulão vem sendo o titular do Cuiabá. Time esse que está também numa má posição, né, nesse Campeonato Brasileiro da primeira divisão. E segundo notícias, esse atleta a grande solução para o sistema defensivo do Vasco. Ele realmente jogou uma boa Série B, um bom Campeonato Brasileiro no ano passado pelo Guarani, se destacou demais por lá e acabou, né, por conta disso, sendo transferido para a equipe do Cuiabá. Porém, não está tendo o mesmo destaque dessa última temporada. O Lisca inclusive tentou levá-lo ao América Mineiro nesse início de ano, também não conseguiu, ele preferiu jogar pela equipe de Mato Grosso, acabou perdendo espaço e agora o Lisca, da mesma maneira que tentou a sua contratação enquanto estava no América Mineiro, agora tenta novamente a sua contratação, agora, né, claro, no Vasco da Gama. As negociações estavam travadas, o Jorginho, treinador do Cuiabá, e a própria diretoria não queria liberar o atleta por o Cuiabá ter apenas 4 jogadores para esse sistema, para essa posição no seu elenco, e tendo que liberar o Valber, ficaria apenas com 3, tendo um grande buraco para essa posição, né? Porém, o clube que detém os direitos econômicos do Valber é o Atlético Paranaense, e o Vasco estaria tentando diretamente negociar com o Atlético a rescisão contratual com o Cuiabá e assim diante, né, a transferência do atleta ao Gigante da Colina. Vamos esperar, vamos aguardar. O Lisca já teria inclusive ligado para o Valber nessa última sexta-feira, e o Valber tem esse desejo de realmente jogar pelo Vasco nessa segunda divisão, porque seria, claro, a grande oportunidade da sua carreira, conseguir ir bem, se destacar pelo Vasco da Gama, seria um pulo, um salto gigantesco que ele teria aí para o restante da sua vida profissional. Vamos aguardar, tudo indica que realmente o grande reforço para o sistema defensivo do Vasco venha a ser o Valber. Se você conhece o atleta, deixa a sua opinião aqui embaixo. Eu acredito, com todo respeito ao atleta, que o Valber não é a solução defensiva para esse time do Vasco da Gama. Mas vamos seguir. Falar agora com relação ao Luiz Antônio. Hoje, pela parte da manhã, eu gravei um vídeo falando sobre o atleta, tá aparecendo um card aqui em cima, o jogador que já estaria seguindo a página do Vasco, o Andrei, o Leandro Castão, o Zeca, jogadores desse atual elenco, inclusive, porém, por conta dessas notícias, né, que circularam aí no Vasco ontem e hoje, o Vasco preferiu vir através de sua assessoria de imprensa falar sobre essa negociação, definir a situação do Luiz Antônio. E o Vasco deixou bem claro através de uma nota dizendo que não há e nunca existiu nenhuma negociação com o atleta. O Luiz Antônio, que inclusive está atualmente, ele fechou aí o contrato com o Asman, clube do Emirados Árabes, ou seja, não virá realmente vestir a camisa do Vasco. Ele atua como primeiro volante, é cria da base do Flamengo, permanecerá por lá e não vestirá a camisa do Gigante da Colina, ainda bem. Seria muito ruim e complicado, ainda mais para essa diretoria trazer um jogador com uma grande identificação vestindo a camisa do nosso maior, que no caso é a equipe do Flamengo. E para continuar, né, rapaziada, falar aqui também sobre o Michel, outro assunto que ficou muito em evidência hoje à tarde no meio da torcida vascaína. O Vasco busca sim a rescisão contratual com o atleta, um jogador que não rendeu no Vasco. De 27 partidas que o Vasco jogou desde o período em que ele esteve aqui no clube, ele esteve à disposição em apenas 7 partidas, e todas as partidas que ele esteve à disposição ele entrou dentro de campo, e por conta disso o Vasco busca a sua rescisão contratual, e inclusive o próprio Lisca não gostaria de continuar com o atleta para esse restante temporada. O Michel e outros estariam numa lista de dispensa que o próprio treinador preparou e entregou na mão dessa atual diretoria. Ele foi contratado pelo próprio Marcelo Cabo, né, um atleta que jogou com o Marcelo Cabo no Atlético Goianiense no ano de 2016, e o Lisca não gostaria de mais contar com o atleta para esse restante temporada. Inclusive, hoje à tarde, o empresário de jogador estaria em São Januário conversando com o Alexandre Pássaro para juntos chegarem a uma definição sobre o futuro do Michel, porque existe no contrato uma cláusula que não permite o retorno do Michel ao Grêmio. O Michel, só para deixar bem claro, está emprestado ao Vasco da Gama até o final dessa temporada e está na cláusula contratual que ele não pode retornar antes do término do seu contrato.
e o Vasco tenta aí, é claro, em conjunto com o seu empresário e com a equipe de Porto Alegre, chegar a uma definição se o Michel irá ou não permanecer vestindo a camisa do clube, até porque o Michel não gera um gasto muito alto ao Vasco, o seu salário gira em torno dos 40 mil reais, mais bonificação por partidas. Quando ele entra numa partida, começando titular ou reserva, ele ganha 10 mil. Atualmente os gastos do Vasco Michel giraram em torno dos 190 mil reais. Porém, é claro, se ele permanecer no clube, recebendo mensalmente e quem sabe até entrando em partidas, esses gastos vão aumentando e o grande objetivo do Vasco era interromper, né, esses gastos que teria com o atleta e investir numa nova contratação. O Vasco busca a rescisão de uma maneira amigável com o atleta, mas até o momento essa cláusula contratual acaba impedindo, né, no caso, uma possível rescisão. Porém, o Vasco segue em conversas e logo adiante teremos mais novidades sobre a situação do jogador. E para finalizar o vídeo, falar sobre essa semana importante do Vasco. O Vasco vive uma semana de definição, uma semana que realmente vai definir o futuro do clube com relação ao acesso à Série A. Tanto com o quesito financeiro de contratar atletas, quanto dentro de campo na preparação para essa próxima partida contra a Ponte Preta, domingo, em São Januário, às 4 horas da tarde. O Vasco atualmente está em 12º colocado da Série B, com apenas 28 pontos, a 11 pontos do líder Coritiba e a 5 pontos do quarto colocado, que é a equipe do Avaí. E o Lisca vai mudar a equipe para essa próxima partida. Segundo notícias, tivemos aí novidades relacionadas ao que está acontecendo dentro do CT Moacir Barbosa. Vimos aí que o Gabriel Peck poderá estar entre os titulares para essa próxima partida e o Arthur Salles também, formando ali a trinca de ataque do Vasco da Gama, é claro, Arthur Salles, Gabriel Peck e Germancano. O Lisca tem o grande objetivo de mudar a formação, não jogar mais 4-5-1, mas voltar com 4-3-3 que o Vasco vinha jogando com o próprio Marcelo Cabe. E além disso, outras novidades importantes relacionadas a retorno de jogadores. O Daniel Amorim e o Leandro Castan retornaram às atividades normais após um período de lesão. O Daniel Amorim já treina normalmente com o grupo, porém o Leandro Castan segue treinando separado. Os dois vêm de problemas musculares, mas muito provavelmente já estarão à disposição do técnico Lisca para esse final de semana, e o Vasco terá desfalques, é claro, MT e Juninho por terem retornado ao Sub-20 e também Morato e Rômulo por suspensão. Morato acabou sendo expulso nessa última partida e o Rômulo levou o seu terceiro cartão amarelo. O Vasco precisa vencer e esse é o grande foco do Gigante da Colina para esse jogo de domingo. Se preparar, contratar e realmente buscar o recomeço nessa segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Rapaziada, esse foi o vídeo, é claro. Se você curtiu, deixa aí o seu comentário sobre o que você está achando desse atual momento. Se você confia do trabalho do Lisca para esse restante de temporada. E é claro, não se esqueça, lembrando mais uma vez, o Heron vai estar ajudando vocês lá no WhatsApp. Então o link está aqui na descrição. Corre lá, vá trocar uma ideia com ele, vá falar com ele, para que vocês possam aí, quem sabe, dar uma ajuda na sua renda extra durante o mês. Uma notícia importantíssima para você, torcedor vascaíno, como eu sempre falo, vascaíno ajuda vascaíno e essa é a minha ajuda para cada um de vocês. Então também, ajude o vascaíno que está aqui, se inscrevam no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que cada vez mais vascaínos possam ter acesso ao nosso conteúdo. Grande abraço a todos, vamos que vamos e saudações vascaínas!